Vamos falar sobre timidez e sobre suas consequências. Acredito que todo mundo aqui é tímido, em algum grau, em algum modo, em algum momento. A pessoa passa por timidez. E quando se trata de emoções, não tem constante. Não é possível estabelecer um diagnóstico, ou não é possível eu dizer com toda certeza, tal comportamento é sintoma disso. Porque as pessoas mudam, os sentimentos mudam e deve ser avaliado o caso um a um. É muito sério fazer um diagnóstico desse. Eu acredito que psicólogo não deve ter pouca paciência para assistir aqueles programas de TV em que vai um psicólogo dar diagnóstico lá. Eu conheço alguns psicólogos, eles sempre dizem, tá errado, falou aquilo, não está certo não, não é só isso não. Lembro bem de quando um jovem, isso tem alguns anos já, talvez mais de 10, que um jovem entrou num shopping com uma metralhadora e matou um monte de gente. Aí um psicólogo vai na TV e fala assim, isso aí é porque ele era extremamente ligado com a sua mãe, gostava de jogos violentos e apanhava na escola dos colegas. Aí eu pensei, está falando de mim. Quando eu era criança, jogava videogame, eu gosto de filme de terror, não gosto mais, eu gostei muito. Sou mais apegado com a minha mãe do que com meu pai e também sou escola. E isso não fez de mim um serial killer. Então não é simples assim. Vamos pensar em uma pessoa que vai dar uma notícia para duas amigas aqui, vai dizer, eu estou grávida. Uma amiga vai dizer assim, vai abrir o sorriso e vai dizer, parabéns. A segunda vai gritar, grita e abraça outra amiga, e abraça enquanto roda e sai gritando para todo mundo que o neném está chegando. Irmãos, qual das duas amigas tem um sério transtorno psicológico? Nenhuma. As duas são normais, só que cada uma reage de um modo diferente. Uma pessoa mais expressiva, uma pessoa mais introspectiva. Então não é tão fácil assim estabelecer um diagnóstico. Então uma curiosidade interessante, que na filosofia clássica, a timidez é o comportamento necessário do filósofo. Aquele que é tímido, que é melancólico, para Platão, para Sócrates, para Parmênides, esses filósofos clássicos que a gente conhece, aprende na escola. O tímido era o perfil psicológico ideal para o estudioso. Pessoa dada à introspecção, à reflexão, dada ao estudo. O Tomás de Aquino, grande filósofo do século XIII, o apelido dele na escola era boi mudo. Muito grande, forte, calado, boi mudo. Se o Platão te visse tendo essa reação aqui de gritar, pular e feliz com a gravidez, ele ia dizer, você nunca vai ser um filósofo. Porque uma pessoa muito feliz não serve para ser filósofo. Hoje nós não temos essa ideia mais. Nós não entendemos que timidez seja uma vantagem. Apesar que ainda é uma constante que pessoas mais tímidas são mais dadas ao estudo, à reflexão. Mas não é exatamente uma vantagem. Como eu falei, todo mundo aqui é tímido em algum ponto. É errado ser tímido? É feio ser tímido? Não. O problema é quando a timidez chega a nos atrapalhar no dia a dia. Te atrapalha o relacionamento familiar, te atrapalha a vida social, te atrapalha no emprego. Aí sim, eu posso precisar de ajuda. Posso precisar de alguém que me dê uma orientação. Talvez até uma sessão de terapia com um bom psicólogo. Temos tantos aqui na igreja e vão te ajudar. Aí alguém diz assim, eu, psicólogo? Não estou doido. Não está. Mas nós precisamos de ajuda. Nós entendemos perfeitamente quando o seu carro não funciona bem, e aí eu tenho que levar no mecânico. Eu entendo quando o meu corpo não funciona bem, eu preciso ir ao médico. Ninguém se sente menosprezado por causa disso. Mas é engraçado como é que nós nunca reconhecemos que a nossa mente pode não estar bem. E eu preciso de alguém que possa me ajudar, do mesmo modo. Não é vergonha? Somos assim. Deus nos fez assim, ou não. Deus não nos fez assim, mas o pecado nos contaminou. E agora nós temos que nos tratar, né? Isso por que não envolver a mente também? Nós temos esse preconceito ainda. Acho que uma pessoa tímida todo mundo pode reconhecer aqui, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de falar em público. Aqui no IBCamp tem uma matéria, né, que é a homilética, em que nós ensinamos o aluno como é que ele fala em público. Não ensina a pregar, o conteúdo ele aprende durante todo o curso, mas tem uma matéria específica para que ele aprenda a se posicionar aqui e fale bem. E os mais tímidos têm um pouco mais de dificuldade em formar nessa matéria. Aquela pessoa que nunca fala numa reunião, sempre caladinha ali, está quietinha. Aquela que não aparece em público. Aquela pessoa que se mexe pouco, né? Não gosta muito de ser expressiva. Fica com o rosto vermelho, soa, com a boca seca, fala baixinho. Esse é o tímido. Talvez você se identificou aqui, eu me identifiquei com quase todos. Sou eu. A timidez é um sintoma. É um traço comportamental, todo mundo tem, ele é um sintoma. Sintoma basicamente de insegurança, de medo. Segurança. Aquela pessoa no seu primeiro dia no emprego. Não tem esse que não é tímido.
Não sei se eu posso abrir essa porta, não sei se posso falar com essa pessoa, não sei se o trabalho que eu comecei a fazer está bom. Essa insegurança te faz tímido. Um ano depois, na mesma empresa, vai trabalhar sem crachá, camisa para fora, não é assim? Porque perdeu o medo, a insegurança, que é o momento em que todo homem fica tímido para conhecer os pais da moça. A hora de conhecer o sogro, não tem esse que não fica tímido. Não tem esse. Essa timidez, fruto da insegurança, é comum, todo mundo passa por ela. Uma vez que eu venço o medo do ambiente que eu não conheço, uma vez que eu tenho medo de falar em público porque eu não sei se eu estou qualificado para aquela ação. Quando eu começo a me qualificar, quando eu estudo um pouco mais, quando eu me ambiento, perco medo das pessoas, eu falo bem e a timidez é superada. Um problema é quando a pessoa não supera essa timidez, quando não passa. Aí eu posso agora ter uma doença, ter uma patologia clínica, que é a fobia social. Apesar dos sintomas iniciais serem parecidos, não é a mesma coisa. Timidez é traço de personalidade. Fobia social é patologia, é doença. Ninguém gosta de usar essa palavra doença, nem eu, mas para ficar claro para os irmãos, é uma doença. A patologia clínica. O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos define fobia social como medo intenso, persistente e crônico de ser observado e julgado por outros e de ser envergonhado ou humilhado por suas ações. A fobia social é sim um transtorno. É aquele caso crítico em que a pessoa não se relaciona com ninguém, por medo de ser humilhado, medo de ser julgado. Esses casos nós não podemos tratar aqui. Eu não tenho qualificação para isso, e mesmo que eu tivesse, não se faz um diagnóstico desses para tanta gente ver. É preciso de um psicodiagnóstico. Vou procurar um psicólogo, ele vai fazer uma série de sessões e que ele vai determinar, vai diagnosticar se você tem ou não, se o paciente tem ou não a fobia social. Esse caso aqui pode ser grave e existe a possibilidade de intervenção medicamentosa, do psiquiatra prescrever medicamento para começar o tratamento da fobia social. Aqui já é um caso extremo de timidez. Mas, como disse, eu não posso tratar aqui. O que nós podemos falar aqui é da timidez como sintoma de insegurança, da timidez como sintoma de um outro mal, de um outro problema, e que nós passamos por ele todos os dias. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A Bíblia nos dá uma série de exemplos de pessoas que tiveram problemas com timidez, fruto dessa mesma insegurança, fruto desse medo de conseguir. E eu acho que é legítimo, eu não vejo problema nisso. Uma vez que eu estou diante de uma grande missão, uma vez que eu tenho um grande desafio pela frente, e eu olho para as minhas forças, a reação natural é pensar, eu não vou dar conta, eu não consigo. E aí eu tenho o sintoma dessa insegurança, que é a timidez. Tem o Gideão, o Juízo, no capítulo 6, e ele fala para Deus, eu não tenho condições, eu sou menor da minha casa, minha família é a menor das tribos de Israel. Profeta Jeremias capítulo 1 também fala sobre isso. E eu tenho Moisés, em Êxodo no capítulo 3, em que ele é tratado por Deus, recebe uma injeção de ânimo de Deus, para vencer essa timidez, continuar. Estamos falando de Moisés, irmãos. Moisés, que é o grande legislador de Israel. Moisés é aquele que pega o povo de Israel, que era escravo no Egito, transforma em uma nação, cria um código de leis, transforma aquele povo numa nação. É um líder político, religioso, é claro, mas também político. É uma espécie de imperador e sacerdote ao mesmo tempo. É desse nós estamos falando. Daquele que Jesus falou assim, Moisés viu minha glória e se alegrou. É esse que nós vamos falar agora, que teve que vencer a sua timidez. Vamos lembrar de Moisés? Viu o mar se abrindo, tirou o povo do Egito, depois das pragas, viu o mar vermelho se abrindo, passou a seco. Aí alguém fala para você assim, não, mas o mar não se abriu não, teve uma maré baixa e o povo passou. Falei, aleluia, Deus é poderoso, matou cavalo afogado na maré baixa. Glória a Deus, agora eu vi o poder de Deus. Muito mais difícil que abrir o mar vermelho. Moisés tirou água da rocha e esse teve timidez. Moisés é da tribo de Levi e quando ele nasceu, surgiu um edito egípcio, uma lei egípcia que ordenava a morte de todos os meninos hebreus, todos eles. Para poupar da morte, a mãe dele coloca ele num cesto e faz descer o rio Nilo. E o plano dela deu certo, e Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, que o assume como filho, que adota ele,
E a mãe dele se apresenta para ser babá, para ser ajudadora do filho. Deu certo o plano, e agora eu tenho Moisés, neto de Faraó, daquele que mandou matar os meninos, e tendo sido cuidado pela própria mãe. Isso tira Moisés da morte e coloca ele entre a alta classe dos egípcios. Nós sabemos pouco sobre a infância e a juventude de Moisés entre os egípcios. Mas como a mãe dele era sua cuidadora, sua babá, vamos dizer assim, nós não temos dúvida de que Moisés sabia muito bem quem era ele, quem era o seu Deus, e que ele tenha sido muito bem instruído, como judeu, como hebreu. E também em Atos capítulo 7, a Bíblia nos fala que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, era consenso, a tradição nos diz isso, que Moisés também recebeu educação entre os egípcios. Eu não preciso dizer que, como membro da casa de Faraó, que foi a melhor educação, a melhor possível, que ele então poderia ter recebido. Mesmo vivendo no luxo da casa de Faraó, mesmo vivendo lá, como ele sabia da condição dele de hebreu, nós sabemos que ele se compadecia da condição dos seus irmãos hebreus, como escravos, como trabalhadores no Egito. Não era feliz com isso. E em um dado momento ele mata um capataz que estava maltratando um hebreu. Brigou com ele lá e acabou matando, esconde o corpo. Só que isso chega aos ouvidos de Faraó. Faraó fica sabendo. Com medo da retaliação, do que pudesse acontecer, Moisés foge do Egito. Moisés foge do Egito e vai cuidar do rebanho de Jetro, do sogro dele, refugiado, por medo da morte. Talvez esse seja um grande, como é que eu posso dizer aqui? Primeiro grande desafio em relação à timidez ou à insegurança que Moisés tenha sentido. Vamos imaginar aqui, se fosse você, eu e você, nós comemos na mesa do rei, do imperador. E um momento eu estou com tanto medo dele e da fúria dele, porque por mais que Moisés fosse criado lá, ele não era egípcio. Eu saberia que ele não seria tratado como se fosse um filho legítimo, um neto legítimo de Faraó. E aí ele foge. Pode imaginar isso? De manhã, eu como com o Faraó, peço bênção para ele, sirvo um suco no café da manhã, e à noite eu não posso voltar para jantar, senão lá mesmo eu vou morrer. E aí ele foge, e vai morar no deserto e acaba cuidando dos rebanhos de Jetro, para poder se livrar da morte. Eu acho que eu teria medo, e eu ficaria muito tímido também, no sentido da timidez como insegurança, para então voltar para o Egito depois. Só que em Êxodo, abra a Bíblia comigo, irmãos, Êxodo capítulo 3, lá no versículo 10, Deus aparece a Abraão, tem um episódio da sarça ardente, uma planta. Como é que eu posso comparar para os irmãos aqui a sarça ardente? Todo mundo aqui já viu um filme de faroeste em que aparece uma bola de pluma rodando assim na estrada? Aquilo lá, se pegar fogo, é mais rápido que palha, porque é graveto, é bem frágil. Imagina a sarça como se fosse uma planta daquele jeito. E ela pega fogo e deveria acabar o fogo em alguns instantes, mas aquele lá não acaba, fica pegando fogo. Então Moisés tem a certeza de que Deus está falando com ele. Até que Deus fala, tire a planta, tire o seu sapato, porque o lugar onde você está é santo, é terra santa. E lá no versículo 10, Êxodo capítulo 3, os irmãos já acharam e eu não achei ainda. Êxodo capítulo 3 e o verso 10. Diz assim: vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, verso 11: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Irmãos, naquele momento, refugiado, quietinho ali cuidando de ovelha, Deus aparece para ele e fala: volta lá para o Egito, volta lá de onde você veio, lá de onde você saiu fugido, com medo de morrer, de Faraó ter te matado, e tira o povo do Egito. Irmãos, eu não tenho que explicar de novo, né? Que eu e você estaríamos muito inseguros nessa hora, muito medo, a ponto de Moisés responder: Deus, eu não posso ir, quem sou eu? E quando nós temos uma grande missão dessas pela frente, um grande projeto, um grande plano, essa insegurança nos ataca, nos afeta. Reconhecer a nossa fraqueza é uma coisa que talvez fora da igreja, fora da Bíblia, é inconcebível. O que nós mais temos por aí, eu trabalho numa grande empresa e reuniões motivacionais são comuns. É um tal de repetir: sim, eu posso, eu sou vencedor, eu posso conquistar, e eu tenho que fazer, porque eu trabalho lá.
eu tenho pessoas para dar exemplo, e aí eu entro na dança também. Vamos lá, vamos conseguir. Vamos dobrar a meta esse mês. Aí, vamos trabalhar domingo também. A misericórdia em pensamento, né? Domingo eu preciso vir à igreja. Só que quando Moisés fala, quem sou eu? Eu sou fraco, eu sou pequeno. Para o mundo isso não dá certo, para a gente dá. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu sei que Deus está comigo e vai me abençoar. Enquanto eu acho que tenho alguma força, enquanto eu acho que eu ainda posso lutar com as minhas próprias forças, Deus te deixa lutar sozinho. Quando você está completamente desarmado, sem nenhuma força para agir, aí Deus vai agir por você. E aí Ele completa e te enche de força. A sua e a minha incapacidade de vencer, a nossa incapacidade de lutar, ela se aplica a mim exclusivamente, a você, não se aplica a Deus. Eu posso me sentir fraco, mas Deus ainda é forte. Quando eu reconheço que eu sou incapaz, eu posso olhar para o céu e dizer, Pai, me abençoa. Me dá forças e vem comigo. Moisés não sabia, o apóstolo Paulo vai dizer séculos depois, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, lá no meio do versículo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque quando eu não tenho mais forças, Deus vai lutar por mim. Moisés confiava na força dele, ou naquele momento pensou, como é que eu, refugiado do Egito, como é que eu, sozinho aqui, na casa de Jetro, posso voltar lá e desafiar Faraó? Ele estava certo, não podia. Como os nossos projetos, nós não temos forças para conquistá-los. Nos nossos projetos, nós não temos forças para levá-los à frente. Mas Deus tem, e Ele pode levar para você. Se você foi então chamado por Deus, e se o seu projeto, Deus está te abençoando, nada vai te impedir. E a sua fraqueza não é impedimento para o agir de Deus. A sua fraqueza é a abertura para que Deus possa agir. E não sobra a menor dúvida de que Deus está com você e que Ele vai te abençoar. Porque a sua qualificação é importante, mas a de Deus é melhor ainda. Porque Deus é aquele que vai te abençoar. E aí Moisés olha para Deus e diz, quem sou eu? Versículo 12, leiam comigo o verso 12. E disse o Senhor, eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Quando nós dizemos, quem sou eu para ir? Deus diz, o que importa é que eu vou com você. O que importa é que a minha mão vai te sustentar. A resposta de Deus para Moisés não foi assim, acredite em você mesmo, levanta a cabeça, seja aí uma pessoa de autoajuda e caminhe em frente. Deus vai dizer, eu estarei com você. Você pode ser fraco, pode ser pequeno, mas Deus estará com você. Os irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui, porque essa filosofia da autoajuda, eu não consigo gostar dela. Se fosse tão fácil assim, começar a declarar, tudo daria certo. Não tem lugar para todo mundo ser o homem mais rico do mundo. Todo mundo compra, todo mundo assim, né? Muitas pessoas compram a biografia do Eike Batista para tentar ficar rico. Só que esquece que o Eike Batista nunca leu um livro com o título Aprenda a Ser Eike Batista. Eu tenho um professor de história, tive no mestrado, que ele falava assim, que ele tem vontade de convidar pessoas que escrevem livros de autoajuda, levar para cima de um prédio, empurrar e gritar, acredite, você pode voar. Que não é bem assim, as nossas limitações. Ele não é evangélico, né? Portanto, muito radical nas suas considerações, mas é considerável isso. A nossa ajuda, ela vem do alto. Nossa ajuda vem de Deus. Da onde eu tiro forças, eu tiro do Senhor. Falamos sobre timidez aqui? Somos incapazes? Somos pequenos? Somos. Mas o que realmente importa é se o poder de Deus acompanha a mim e acompanha você. Deus não disse para Moisés, acredita em você mesmo, levanta a cabeça, sai para a rua, vai desafiar as pessoas, cria coragem da onde não tem, saia da sua zona de conforto. Não, Deus fala para Moisés, eu sou com você. Pode continuar sendo fraco, mas agora minha mão vai com você. Agora eu vou te abençoar. A promessa de Deus, de que Deus estaria com Moisés, era uma resposta à sua incapacidade. Quando Moisés reconhece que não tem forças para lutar, quando Moisés reconhece que é fraco, a resposta de Deus é garantir a presença dele na vida de Moisés. E essa promessa de Deus também é para mim e também pode ser para você. Quando você reconhece que não tem forças, Deus garante que vai te abençoar. Quando eu reconheço que sou realmente fraca, quando você entende que não tem condições de lutar, é justamente nessa hora que você precisa
e deve confiar plenamente na força de Deus nas suas vidas. Nós temos condições, nós temos situações na nossa vida que nós não temos forças contra ela. Simplesmente não temos. Ontem de manhã eu estava com os irmãos aqui na consagração e eu brinquei assim, que o meu filho não é convertido, ele tem 3 anos de idade. Ele vai converter o dia que eu pregar para ele. Ele não vai converter e eu não abro mão dessa responsabilidade. Quem vai converter ele sou eu vou pregar para ele. Mas eu sei também que ele só vai se converter quando o Espírito Santo convencer ele do pecado. Eu vou pregar. No meu contrato diz, prega a palavra. 2 Timóteo capítulo 4. No meu contrato tá, prega a palavra, eu prego. E o Espírito Santo convence do pecado. Mas eu não tenho condições de garantir isso. Eu preciso confiar que Deus vai converter o coração dele. Eu não posso pensar que ele nasceu na igreja e está convertido já. Não está, eu vou pregar para ele. Confiar na força de Deus é difícil. Nós temos que confiar. Moisés tinha que fazer uma coisa, confiar na força de Deus. Se Moisés voltasse para o Egito para desafiar Faraó com a força dele, seria derrotado. Se eu e você, amanhã, segunda-feira, vamos voltar ao trabalho, tem um feriado na quinta, mas a segunda-feira nos espera. Se você confiar na sua força, você já está derrotado. Nem sai de casa, irmão. Te dou esse conselho. Mas se você levantar amanhã, talvez quem trabalha hoje ainda, e confiar na força de Deus, vai dizer, eu realmente não tenho condições de vencer, mas o Senhor está comigo. Irmãos, não tem inimigo para te vencer. Não tem inimigo para te resistir, porque a força do Senhor está contigo. Lembra da resposta de Deus a Moisés? Deus, eu sou fraco. Deixa comigo, eu vou com você. E que o Senhor vá com você também. E que vai te abençoar. Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz de que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O dia que Deus criou esse mundo, lá em Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Yahuwah, no princípio criou Deus. Ele já escolheu você. O versículo 3 fala que ele nos predestinou segundo a sua vontade. O seu destino está nas mãos dele, desde antes de existir separação entre dia e noite. Bom, talvez a gente fica um instante sem fé, pode ficar um momento inseguro, mas lembra do que está escrito na palavra, que ele escolheu você. O dia que o seu tetravô nasceu, Deus já tinha escolhido o seu destino, já estava na mão dele. Nós não temos por que temer, nós não temos por que ter medo, que Deus já te escolheu. Mas nós passamos por momentos difíceis, é claro que sim. Jesus passou. Tem o terceiro homem da reforma, que é o Menos Simons. Ele dizia assim, que se o nosso Jesus Cristo e Mestre, sendo Deus, padeceu nessa vida, como pode nós esperarmos um destino melhor? Também ele vivia um momento de grande perseguição contra a igreja, pela própria reforma ele foi perseguido pelos luteranos e calvinistas, mas Jesus padeceu necessidade. O Agostinho nos fala que Deus teve apenas um filho nessa vida que não conheceu o pecado, mas não teve nenhum que não conheceu o sofrimento. Mas mesmo assim, em toda a palavra de Deus, está garantido que ele estará conosco. O Senhor fala que está conosco. Ou os irmãos não creem na palavra como eu creio? Nós cremos na palavra de Deus, que ela é a voz de Deus falando conosco, de que a suprema revelação de Deus está escrita aqui, e é o que Deus tem a nós. Então você vai lembrar que Deus escolheu você desde a fundação do mundo, que o seu destino está nas mãos dele, que nada pode dar errado, porque tudo está no controle de Deus. Apenas confia nele. Se você não confiar em Deus, vai ficar inseguro, vai ficar tímido e não vai conseguir alcançar o propósito de Deus. Mas se eu descansar nele, é claro, fazer o melhor que eu posso. Se tiver que estudar, vai estudar. Se qualificar, vai qualificar. Vamos fazer o nosso melhor. Deus ressuscitou Lázaro, mas ele falou, tira a pedra. Você vai tirar a pedra. Jesus mesmo poderia retirar a pedra, mas ele falou, deixa a parte difícil comigo, fazer Lázaro voltar à vida. Nós conhecemos a história da ressurreição de Lázaro. Conosco, Deus vai fazer a mesma coisa, que ele escolheu você, porque o seu destino está nas mãos dele. Romanos capítulo 8, abre sua Bíblia comigo, irmãos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei e o Espírito de vida me libertou da lei e do pecado e da morte. Talvez algo que nos impeça de entender ou de aceitar que Deus está com você é a sua e a minha condição de pecador. É a nossa vida pregressa. Editais de concurso militar tem esse item, né? Investigação da vida pregressa. O que eu fiz no meu passado? E talvez eu pense assim, tantos pecados eu já cometi, tantas más ações eu tive, tanta vergonha eu tenho da pessoa que eu fui, e Deus não vai me amar. E Deus não estará com você. Eu respondo com Efésios 1 ainda, independente do que você já fez. Quando Deus te criou, Deus já escolheu você. E nenhuma ação sua pode impedir disso. E mesmo assim, Romanos capítulo 8, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Você está em Cristo, irmãos? Você está em Cristo, irmã? A força de Deus está com você. Você está em Cristo? Não tem condenação para você. O seu passado não interessa mais. Interessa é que agora você está com Cristo. Interessa é que agora
a mão de Deus está com você. Mas do capítulo 8, o verso que eu mais gosto é o 31, aliás. Romanos, capítulo 8 e o verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A conjunção se, no começo do texto, não expressa bem o que está escrito no original. No original grego não tem uma condição aqui, é se Deus não está ou Deus não está. Não é condicional no original. Está dizendo, portanto, já que Deus é com você, talvez fosse uma tradução alternativa aqui que expressasse melhor o contexto original. Já que Deus é com você, quem é contra? Portanto, uma vez que Deus é por nós, quem é contra nós? Essa confiança nós precisamos ter o tempo todo, de que nós estamos na mão de Deus e que não há plano de Deus que possa ser frustrado. Jó nos lembra disso, Jó 42, eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aí vem o apóstolo Paulo aqui no versículo 31 e fala, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Os irmãos já pensaram nisso? Os irmãos que leram o texto aqui, para refletir por um instante. Muitas vezes nós erramos em ler a Bíblia, mas não ler palavra por palavra. Não parar um pouco e refletir no que eu acabei de ler. Nós somos pecadores. Nós não merecemos a graça de Deus, nem por um instante. Mas pelo amor de Deus, nós temos acesso ao Pai. O apóstolo Paulo fala que nós somos religados com Cristo. Se nós fomos desligados no pecado de Adão, nós somos religados em Cristo. Se Deus deu o Filho dele, Jesus, se eu creio em um Deus, então Deus deu a si mesmo, pelos nossos pecados. O que mais que Ele não nos dará? O que é que nós temos medo, então? Do que é que nós temos medo, irmãos? Do que é que você e eu tem medo? Daquele projeto, no seu trabalho, na conversão daquele seu familiar, na sua condição? O que é que nos falta? Acho que eu sei o que é que nos falta, sim. Falta fé. Falta colocar a sua vida nas mãos de Deus. Hoje eu sou convertido, eu sei, mas falta entregar tudo nas mãos de Deus. Confiar que Ele é quem vai te sustentar, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, talvez você poupasse o seu, mas o grande amor de Deus por nós não poupou o dele, e é sobre esse Deus nós estamos falando, e é sobre essa proteção que nós estamos falando, e é nesse momento que nós podemos dizer, eu confio no Senhor. Se eu posso confiar em Deus, eu não tenho do que ter medo, eu não tenho o que temer. Se eu posso confiar que a mão de Deus me sustenta, eu não preciso sentir nenhuma timidez, porque a mão do Senhor está comigo. Porque Deus vai te abençoar todos os dias. Vamos mais um pouquinho, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 e o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em sociologia nós entendemos que o homem é produto do meio em que ele vive, que a sociedade em que eu vivo me molda. Não tem como fugir disso, esse processo de aculturação, de receber traços de uma cultura que você vive nela, não tem jeito de se livrar disso. O empirista, um filósofo John Locke, diz que nós somos tábula rasa. Anotem essa que cai no vestibular, tá, meninas, irmãos, que vão fazer vestibular. Nós somos tábula rasa, somos uma folha em branco. E que a sociedade, os nossos pais, o mundo em que nós vivemos, escreve nela. Quando eu chego na fase adulta, eu sou reflexo daquilo que foi escrito em mim, pregnado em mim. E aí o apóstolo Paulo fala que nós não podemos tomar por molde esse mundo. Se eu tomar esse mundo por molde, não estou fazendo a vontade de Deus. E eu estou confiando mais nesse mundo do que eu estou confiando em Deus. Em 2001, foi divulgado um artigo na Pediatrics, numa revista de pediatria norte-americana, falando sobre fobia social em adolescentes. Que eu li para os irmãos aqui o conceito de fobia social. Houve um aumento de 400% na venda de medicamentos para a fobia social, depois do lançamento do artigo. A Organização Mundial da Saúde se preocupou com isso e agora ela tem todo cuidado antes de liberar um artigo, porque as pessoas leem isso e às vezes tomam as decisões erradas. Nós temos que confiar no avanço médico, avanço científico, por que não? Nós não podemos nunca desprezar a palavra de Deus. Se eu deixar com que esse mundo guie a minha vida, estou deixando de ser guiado por Deus. E aí o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, para eu não me moldar ao padrão desse mundo. Tem uma série de implicações, eu podia passar a tarde aqui falando só sobre esse não se amolde ao mundo. Mas no nosso tema de timidez,
a pegar a Bíblia e tê-la como única regra de fé, como única regra de prática, como a base da minha vida, de onde eu tiro não só a minha fé, mas também os meus valores da palavra de Deus. E o texto continua, e o versículo 2, em que ele fala assim: mas transformem o mundo pela renovação da sua mente. A gente sempre aprende a mudar o mundo para que eu tenha uma vida melhor, né? Romanos capítulo 12 fala para eu mudar o mundo pela renovação da minha mente. Fala para mudar a mim e depois eu vou mudar o mundo. O original, mais uma vez eu citando os originais aqui, mas a palavra transformar não está no original. Tem um grego lá chamado metamorphos, que quer dizer transformação, mas é a transformação química, que não volta mais. Aquela transformação que não volta. Eu cozinho um ovo, nunca mais vai ser um ovo cru. Isso é metamorfos, é mudança. E aqui, então, o apóstolo Paulo diz que eu preciso mudar a minha mente para nunca mais voltar a ser a que era antes. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os irmãos estão prontos para isso? Para confiar plenamente em Deus? Os irmãos estão prontos para confiar a sua fraqueza à força de Deus? Confiar que eu posso ser incapaz, que eu posso ser desqualificado para aquela ação, mas que eu não vou confiando na minha força e muito menos na minha qualificação, mas que eu vou confiando na qualificação de Deus, que eu vou confiando na força de Deus, eu vou confiando que a minha mente está mudada e moldada, não ao padrão desse mundo, mas ao padrão da palavra de Deus, ao padrão da Bíblia. Então eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nunca mais vai existir timidez na minha vida, porque eu não tenho do que temer. Os irmãos estão prontos para isso? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.